Boa noite, professor Marcos Cláudio. Boa noite. Como é que vocês passaram o dia bem? Quem recebeu aqui uma bênção especial hoje? Diga eu. Uma. Quem mais recebeu uma bênção? Você está aqui vivo, sorridente, cheiroso. É bênção ou não é? E muito. É Com bênção. certeza. Olha, todos os dias nós ganhamos bênção. Só em a gente acordar, passar esse dia Rua e a Luiz noite estar Guimarães, aqui Alvorada, vivo para Fortaleza, honrar e Ceará, glorificar Nordeste, o nome do nosso Brasil. Deus. É uma bênção. Curso A ao graça ar de livre Jesus está neste sobre dia nós, amém? 16 Amigos, ontem nós de falamos sobre o janeiro de quê? 2024. O professor Marcos Cláudio Sobre o quê? apresentando o grupo Ontem nós falamos sobre que o quê? pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Verdadeiro herói. Onde foi sobre Não os se heróis? preocupe, a gente passa de novo. Não tem. O verdadeiro herói, o verdadeiro herói da minha e da sua vida, quem é? Jesus de Jesus! Nazaré. Aquele que não perdeu, aquele que não perde o quê? Uma batalha. Eu sei que você pode estar passando por alguma batalha, por alguma guerra, porque muitas vezes a gente diz assim, olha, Senhor, eu quero uma grande vitória. Quantos já pediram uma grande vitória aqui? Diga eu. Mas lembre-se uma coisa, preste atenção no que você está pedindo. Por quê? Porque se você está pedindo uma grande vitória, então você vai passar por uma grande o quê? Uma grande luta, uma grande guerra para você obter uma grande vitória. E vitória só tem ao lado de Jesus. Mas eu queria fazer uma pergunta para você. Estou vendo aqui muitos jovens, começando por mim. Que risada foi essa? Esse é o canal. Meu amigo, Afonso para quem vai Floresta. passar a eternidade com Jesus, eu estou jovem ou não estou? Jovíssimo. Esse jovem orador é exatamente o professor Estou estralando Marcos de novo. Cláudio, Agora preste atenção. integrante do Quantos grupo Caleb, aqui... pertencente à Eu quero ver, Igreja agora eu vou Adventista descobrir a idade. do Sétimo Sem Dia nem aqui do perguntar, quer bairro. ver? Quantos Álvaro aqui já William. escreveram uma carta pro namorado? Diga eu. Ei, estão se escondendo aí. Estão se escondendo. Quem daqui já escreveu uma carta pro namorado? Diga eu. Olha, opa. Pra começar a descobrir. Até tu, menino, lá atrás, uma carta. Misericórdia. Quem já escreveu pra mãe uma carta? Pronto. Hoje em dia não se fala mais nisso, negócio de carta, escrever ao próprio punho, não tem mais, porque a tecnologia agora avança. E hoje a pessoa pode estar lá do outro lado do mundo, a gente com um clique, a gente conversa. Antigamente não era assim não. Você mandava uma carta, dependendo de onde você morava e para onde essa carta ia, geralmente passava uma semana. Às vezes nem chegou. E às vezes nem chegava. Mas quando você abria a carta, era tão legal, não era? E quando mandava as fotos? Oh, era bom demais. Ainda hoje eu sinto saudade de uma carta que recebi. Olha aí, ó, o homem aqui ainda até hoje sente. Olha a lágrima escorrendo. Eita, menino. Agora presta atenção. Jesus também escreveu carta. Vocês sabiam? Ou não? Escreveu. Porque no tempo dele não tinha internet. Então ele escreveu algumas cartas e é sobre essas cartas que nós vamos estudar hoje. Abra a sua Bíblia, para você que gosta de carta. Cadê a Bíblia? Já era para estar esse pessoal tudo armado aqui, ó. Então tudo desarmado. Era para estar tudo armado aqui. As Bíblias, que a espada do Espírito aqui na mão do povo aqui, olha ali. Levanta a espada! Olha o tamanho ali daquela espada ali, meu amigo. Eita, meu amigo. Bota a espada na mão do povo. Bota a espada na mão do povo. A espada do Espírito. E uma espada diz que saía da boca de quem? De Jesus. Uma espada de 2 gumes. Depois nós vamos saber o que é isso. Depois não. Tudo bom, amiga minha? Meu nome é Marcos. O seu? Irene. Prazer, Irene. Lá no último livro da Bíblia. Qual é o último livro da Bíblia que nós estamos estudando? Apocalipse. Que só fala de guerra. Apocalipse só fala de calamidade. A gente tem medo de ler Apocalipse, sim ou não? Opa, não. Apocalipse não é isso não. Apocalipse é o quê? Revelação de quem? Revelação de Jesus. É revelação de Jesus.
revelação de Jesus para mim e para você sermos o quê? Felizes. Porque é uma revelação de esperança. E nós vamos, durante esses 15 dias, aprender que a gente não deve ter medo de ler o Apocalipse. Em si, ler, ouvir e guardar as profecias que estão nesse livro. Porque o tempo está próximo. E a gente seremos o quê? Mais do que feliz, diz Apocalipse 1, verso 3. Mas nós vamos para Apocalipse capítulo 1, vamos continuar no 1, só para ler esses dois versos, mas hoje nós vamos estudar o capítulo 2 e o capítulo 3, que estão as cartas de Jesus para mim e para você. Capítulo 1, verso 10. Nós lemos já esse versículo ontem, mas nós vamos começar por ele. Quem achou, diga. E o pessoal hoje estão... Vamos lá. Quem achou, diga. Eu vou para o céu. 3 pessoas. 4. Quem não achou, diga eu vou também. 35 pessoas. Nem que seja empurrando, eu vou. Mas eu quero é estar lá, né não? Pronto? Todos acharam? Agora feche seus olhos e nós vamos orar. Porque não tem como ler a Bíblia sem antes fazer oração para a presença do Espírito Santo. Que é Ele que nos ensina, Ele que nos dá a luz para entender as palavras de Jesus. Porque sem Ele a gente não pode fazer nada. Então vamos orar. Eterno Deus, obrigado, ó Pai, por estarmos aqui com a Tua palavra aberta. Fala aos nossos corações para que nós possamos a cada dia ser mais parecido contigo. Obrigado por esse dia, ó Pai. Nós estamos aqui vivos e Te honrando e Te glorificando com as nossas vidas. Por isso nós Te agradecemos por esse privilégio. Mas Te pedimos humildemente, nos ensina a Te amar cada vez mais. Por Jesus, amém. E glória a Deus e palmas para Jesus. Não é meu carro. Tomaram o carro, mas tudo bem, vamos lá. Capítulo 1, verso 10. Presta atenção aqui, vamos lá, vamos ler. Eu quem? João. Não é ele que vai escrever o Apocalipse? João, que era um discípulo, que era o filho do trovão e se transformou quando começou a estar perto de Jesus no discípulo. Rapaz, vocês têm um professor muito ruim, né? Porque ninguém aprendeu nada. Olha, era o discípulo que era o filho do trovão e se transformou no filho, no discípulo do amado, do amor. Jesus muda o temperamento de João. Quando você está perto de Jesus, ele muda você. Você não é a mesma pessoa. Quando você se conecta com Jesus, quando você tem intimidade com Jesus, você não é a mesma pessoa. Lembre-se disso. Então João, que era o filho de trovão, quis tacar fogo aonde ele? Tacar fogo na Samaria toda. E agora se torna um discípulo do amor. Então ele diz aqui, ó, eu fui arrebatado em espírito aonde? Quando? Verso 10. Não, pessoal. Ei, pessoal, verso 10. É o 9. É o 9, tem que começar com eu, João, irmão, vosso companheiro, na tribulação, no reino... Eu tenho que começar pelo 9? Claro! Então vou começar pelo 9. Aqui, rapaz, o negócio tá bom aqui. Vai continuar que você terminou. Pois vamos começar pelo 9? Bora! Vamos lá. Eu, João, que também sou servo, vosso irmão, e companheiro aonde? Na aflição e no reino. E paciência de Jesus Cristo. Estava na ilha chamada o quê? Patmos. Por causa de quê? Da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Só um parênteses aqui. Muitas vezes nós estamos sofrendo porque somos o quê? Fiéis. As perseguições vêm para quem? Para os fiéis. Se você está sendo perseguido, muitas vezes dentro de casa, sua própria família, lembre-se, os fiéis é que são o quê? Perseguidos. Aí o 10 agora, vamos para o 10? Eu fui arrebatado no Espírito no dia de quem? Do Senhor. E ouvi detrás de mim uma grande voz, como a de trombeta, que dizia: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro
e o derradeiro. E o que vês, escreve aonde? Num livro, e envia às 7 igrejas que estão na Ásia. Quais são os nomes da igreja? Vamos lá. Éfeso, segunda. Esmirna, Terceira. Pérgamo, Quarta. Tiatira, Quinta. Sardes, Sexta. Filadélfia, Sétima. Laodiceia. Pronto, essas são as 7 igrejas. Eram 7 cidades, presta atenção nisso, 7 cidades que existiam lá na Ásia Menor, que hoje é onde? Turquia. Turquia. Tinha essas 7 cidades, tem essas 7 cidades. E lá nessas 7 cidades tinha igrejas. Como se fosse assim, a igreja de Fortaleza, a igreja de Calcaia, a igreja de Maranguape, pronto. Mais ou menos assim, Fortaleza, pronto. Então lá tinha a igreja. Primeira de quem? Éfeso. E por aí vai. E aí Jesus manda uma mensagem para essas igrejas. Agora prepare-se. Apertem os cintos, que nós vamos saber que mensagens são essas e o que significa essas mensagens. Mas eu queria deixar bem claro para você que essas mensagens que foram destinadas a essas igrejas não só era apenas para aquelas igrejas locais. Porque muitas vezes a gente diz, não, a carta foi só para aquela igreja, só para aquele tempo. Não. Veja bem, aquelas igrejas e aquelas cidades que as cartas foram destinadas, aquela mensagem que está aí no capítulo 2 e no capítulo 3, eram destinadas primeiramente a elas, mas também em contrapartida ali mostrava as fases do cristianismo até o final dos dias. Então o cristianismo é dividido, vamos dizer assim, em quantas partes? Em quantas fases? Quantas? 7. Olha o número 7 de novo aparecendo. E a gente agora, nós vamos começar, não se aprofundar, mas dar uma pincelada em cada fase. Primeira fase é a igreja de quê? A igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso, ela é interessante. Ela é a igreja dos apóstolos, a igreja primitiva, certo? Ela começa, presta atenção, eu vou dizer algumas datas aqui, mas eu sei que muitos não vão, certo? Nem eu muitas vezes decoro tanta data. Mas a igreja de Éfeso, ela começa depois da morte de Jesus. A igreja primitiva. Depois que Cristo morre no ano 31, aí começa a igreja apostólica. E essa igreja, ela era o quê? Ela tinha uma doutrina pura. Por quê? Porque os pastores, os pregadores, os evangelistas, era quem? Era aqueles apóstolos que eles estavam com quem? Que eles estiveram com Jesus pessoalmente. Agora imagine você, se fosse aqui Pedro pregando para vocês. Que maravilha. Olha que igreja maravilhosa era essa. Pedro, Tiago, pessoal tudo ali pregando, pessoas que conviveram com Jesus. Então essa igreja durou do ano 31 ao ano 100. Por que até o ano 100? Porque mais ou menos 96 a 100, quem é que morre? Quem é que morre? Ninguém. João. Foi o último apóstolo a morrer. Quantos anos? Foi João. Quantos anos? Eu não sei quantos anos ele tinha não, mas ele morreu mais ou menos com acho que foi com 90 anos, 90 e poucos, mas foi no ano 100, Olha aqui lá. por aí. Ele morre e ali acaba a era de quê? De Éfeso. E agora vem a segunda igreja. Qual é a segunda igreja? Qual é a segunda igreja? Esmirna. Esmirna? É isso?
Esmirna, ela compreende do ano 100 ao ano 313. É a segunda parte, é a segunda fase da igreja. Essa igreja, ela começa ao inimigo a tentar colocar doutrinas falsas. Porque o inimigo é assim, ele quer juntar, pegar a verdade e jogar uma pitada de mentira. Então, se tem 99% de verdade e 1% de mentira, é 100% do quê? Tira, acabou-se. Porque 99% salvo e 1% perdido é 100% perdido. Porque Deus me quer, Deus te quer por completo, sem reservas. Então agora o inimigo ele tenta colocar algumas coisas na igreja de Esmirna. Agora nós vamos para outra igreja, Pérgamo. Na igreja de Pérgamo, de 313 a 538, aí o negócio começa a pegar. Porque foi aqui que Constantino entra para que a igreja se unisse ao Estado. E toda vez que a igreja se une ao Estado, coisas ruins acontecem. A corrupção é grande. Mas, e aí foi, 538, que é onde eu quero chegar. O que é que acontece? 538 começa o início da igreja de Tiatira. 1, 2, 3, a quarta fase. Vocês estão preparados para ouvir? Sim. Não sou eu que vou falar, vai ser a Bíblia. Mas eu queria chamar a atenção dessa igreja, Tiatira, que foi de 538 a 1798. 1798. Agora no meio, o que é que aconteceu de 538 a 1798? Quem sabe? A Idade Média. E o que foi que aconteceu na Idade Média? Alguém sabe? Perseguição, não foi? O poder romano juntamente com a igreja, não foi assim ou não? Ou estou enganado? A igreja católica romana ou não? Juntamente com o papado, perseguia os cristãos, sim ou não? Fazia a inquisição, matava, não era assim? Então esse período é o mais longo, de 538 a 1798. Eu queria que você pegasse sua calculadora, quem quiser aí, e dividisse não, subtraísse 538 de 1798 para ver quanto é que dá. Quantos anos de perseguição a igreja romana, juntamente com o Império Romano, perseguiu os cristãos? Quanto tempo? 1260 anos de perseguição, de mortes, querendo destruir a Bíblia, não deixando pessoas ler a Bíblia. Quem se levantava, eles matavam, perseguiam. Foi aí em 1517 que levanta quem? Martim Lutero. De dentro da igreja, viu coisas erradas e ele se levanta para o quê? Porque Deus o levantou para que ele o quê? Começasse a falar da verdade que estava sendo deitada por terra. Porque sempre é assim, quando o negócio está feio, Jesus vem e levanta pessoas. Foi aí que começou o quê? O grande reavivamento. Martim Lutero e várias outras pessoas começaram a estudar mais a Bíblia, porque naquele tempo nem pegar na Bíblia as pessoas podiam. Você sabe disso, quem é mais antigo sabe disso que eu estou falando. Que na igreja você não deixava nem você pegar na Bíblia. E era desse jeito. Então foi 1260 anos a igreja perseguindo os cristãos. Agora, a outra igreja
Sardes. É de 1798 a 1833. Já é o tempo da reforma. Os reformadores, essa igreja juntamente com a Filadélfia, é os reformadores e o avivamento que começa a existir em todo o planeta. É Jesus querendo que a sua palavra comece o quê? A ser estudada e a ser pregada por todo canto. A verdade voltando à tona novamente. Só que essa igreja de Filadélfia, ela termina quando? Essa sexta fase, em 1844. E em 1844 começa a última fase do cristianismo, que é a igreja de Laodiceia, que vai de 1844 até quando? Até hoje. Até hoje, até Jesus voltar. Nós estamos vivendo o último período. Agora você lembra por que Jesus disse: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e guarda, porque o tempo está próximo. Então o tempo está próximo. Nós estamos na última fase do cristianismo. E você sabe como é que é essa igreja? É uma igreja que se diz rica, que se diz que sabe tudo, mas ela é pobre, ela não sabe de nada. E Jesus convida essa igreja que sou eu e é você, para comprar dele ouro, colírio e vestiduras novas, para que nós não tenha vergonha da nossa nudez. Aí agora eu falei de todas as igrejas. Tem mais coisas aprofundadas que a gente poderia fazer um estudo todo dia, uma igreja. Mas eu queria voltar para onde? Para Tiatira. Aqui na Bíblia, aqui no livro de Apocalipse, tem quantas igrejas? Aqui na Apocalipse tem quantas igrejas? 7 dias. Hã? Falando espiritualmente, pronto. Tem quantas? 2 igrejas. Pessoal, lembre-se de uma coisa. Ó, só há 2 caminhos. Vamos dizer, o bem e o mal. Só há 2 igrejas. A igreja certa, a verdadeira, e a igreja falsa. A igreja de Jesus e a igreja do Dedé. Só há esses 2 caminhos. Agora eu vou mais longe com você. Posso falar? Tem certeza? Pessoas dizem assim: o meu coração, o trono do meu coração está vazio. Mentira. Não existe coração vazio. Não existe coração vazio. Não existe trono de coração vazio. Sempre o trono do meu coração, do seu coração está habitado. Tem alguém sentado. Agora eu vou dizer quem está sentado. Ou está Jesus ou está o inimigo. Eu tenho que escolher. Eu não estou aqui para mentir para ninguém. Eu tenho que escolher que Jesus se sente no trono do meu coração. Porque ele não é mal educado. O inimigo sim. Se você der uma brecha, por menor que seja, ele chega, chuta a porta do seu coração, arrebenta tudo e se senta e faz miséria na minha e na sua vida. Ou não é verdade? Verdade. É a mais pura verdade. Jesus não. Diz Apocalipse 3, capítulo 20, que ele o que? Bate a porta. Se eu ouvir, abrir a porta, aí que ele entra. Tá certo, certo. Mas eu queria falar de Tiatira. Só há 2 igrejas. Capítulo qual? A igreja verdadeira, capítulo qual de Apocalipse? Capítulo quê? 12. Capítulo 12. Abre aí no capítulo 12. Pode abrir. Capítulo 12. Presta atenção. Agora é hora de apertar os cintos. Vocês vão ver uma coisa muito interessante. Capítulo 12. É a igreja o quê? Que igreja é? Verdadeira. Onde é que está a igreja falsa? Capítulo 17.
Você vai decidir de qual igreja você quer fazer parte. A do 12 ou a do 17. Mas você vai abrir no 12. Afonso, E assim. você vai ler o seguinte. Capítulo 12. Deixa eu ver até a minha Bíblia aqui. Sem galho não tem. Capítulo 12 de Apocalipse. Outro verso aqui. Esse é o curso ao ar livre desse dia 16 de janeiro de 2024 aqui na Rua Luiz Guimarães, Alvorada, Fortaleza, Ceará, Brasil. Curso realizado, né, idealizado e realizado pelo Grupo Caleb, pertencente à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nós estamos exatamente aqui na Rua Luiz Guimarães, Alvorada, Fortaleza, Ceará, Nordeste, verdadeira. Brasil, e esse é o Olha o que é que acontece Marcos com a igreja Cláudio, que verdadeira. está no oratório. E nós vamos fazer uma conexão com o que aconteceu no período de Tiatira. Porque muitas vezes a gente pensa que as coisas acontecem e pega Jesus de surpresa. E não. Nada que acontece na minha vida, nada que acontece com a sua vida, com a vida da sua família, com a da minha família, pega Jesus de surpresa. Porque Ele sabe de tudo. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe das decisões que você está tomando nesse momento. Jesus sabe. Então, esse período de Tiatira, Jesus já tinha falado aqui para João, quando escreveu o livro de Apocalipse. Preste atenção no verso 4. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Nós estamos falando do inimigo, que com engano leva aqueles anjos, a terça parte dos anjos, não é assim? E lançou-o sobre a terra, e o dragão parou diante de quem? Agora vai começar. Vocês querem saber mesmo? O dragão, quem é o dragão? O Dedé. Ele para de frente com a mulher. Mulher em profecia é o quê? É a milícia. Igreja. Então o dragão, que é o Dedé, ele para em frente da igreja verdadeira, que está no capítulo 12, que é que nós estamos lendo. Que havia de dar à luz, para que dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Quem é que ia dar à luz? A igreja. Quem é que ia nascer? Quem era? Jesus. Dragão queria tragar quem? Matar Jesus. Vocês lembram lá? 2 anos Herodes manda matar todas as crianças? De 2 anos para baixo? Queria matar. Mas não conseguiu. Porque Jesus é o herói dos heróis. Glória a Deus. Agora presta atenção. 5. E deu à luz a um filho homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Agora é o clímax. Preste atenção nisso. E a mulher, a igreja verdadeira, fugiu para onde? Presta atenção nisso aqui. Se a mulher fugiu, se a igreja fugiu, era por quê? Quem é que estava perseguindo ela? Quem era? Quem era? O Dedé. Porque não disse que aqui é o dragão? O Dedé estava perseguindo a igreja. E ela teve que fugir. Para onde? Para o deserto.
onde já tinha o lugar preparado por Deus. Deus preparou um local para que a igreja verdadeira ficasse segura. Para que ali fosse alimentada por quanto tempo? Por quanto tempo? Diga aí para mim. Quanto tempo o inimigo perseguiu a igreja? Quanto tempo? 1260 e quanto que? Dias. Se você estudou a tabelinha que foi dada para vocês, um dia em profecia significa o quê? Um ano. Um ano. Então, o Dedé perseguiu a igreja verdadeira. Preste atenção nisso. Por quantos anos? 1260 anos. Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês que vão responder. Aqui preste atenção nisso. Aqui na Bíblia diz que o dragão, que é o Dedé, perseguiu a mulher, a igreja, por 1260 anos. E ela teve que, pegar o beco. Tem que ir pro deserto se esconder. Aqui diz, capítulo 12. Só que a gente estudando os capítulos anteriores, principalmente capítulo 2 e 3, que fala das fases da igreja. Qual igreja, qual fase teve uma perseguição de 1260 anos, que foi a Idade Média? Qual foi? Tiatira. Não foi assim que nós estudamos? Tiatira foi de 538 a 1798. Perseguição, morte. Por quem? Verso 12 diz que foi o Dedé. Mas na história que você leu, que você estudou, quem perseguiu a igreja na Idade Média por 1260 anos? Quem foi? Você sabe? Você sabe ou não quer responder? Quem foi? Não. Foi o dragão. Foi o Dedé. Mas em 538 eu falo, se você estudar, se for para um livro de história, não acredito na Bíblia não, vou ver se isso aconteceu mesmo. Pois você vai num livro de história, vai botar lá Idade Média, Inquisição, e você vai ver. Eu vou ter que falar, porque Jesus me chamou foi para falar, foi para ficar calado. Se era para ficar calado, eu tinha ficado em casa. Quem perseguiu foi a Igreja Católica Romana. O poder papal. Você sabe quando foi? Você pode chegar em casa, procurar no Google. Você pode chegar em casa, procurar nos seus livros. Sabe quando foi que terminou? Foi em qual ano? 1798. Qual foi o clímax desse encerramento? Foi quando, olha como a Bíblia fala, por isso que a Bíblia foi falada em símbolos, que eu falei no começo, porque ia falar de pessoas. Você sabe quem foi Napoleão Bonaparte? Napoleão Bonaparte, ele está na Bíblia também. Sabe por quê? Porque em 1798, se eu não me engano, 15 de fevereiro, General Bustier, falando bonito, prendeu, sabe quem? O Papa Pio VI.
E ali acabou a perseguição da igreja para com os cristãos. Você sabia disso? Você está vendo? Agora eu vou mais além. Vai chegar aí. Posso ir? Pode sim. Tem certeza? Tenho certeza. Vamos me procurar, vamos me prender agora. Vamos me prender, vamos. Há um ditado, eu vou falar, não estou nem vendo. Há um ditado que diz, quando... Eu vou falar. A liberdade de expressão é garantida pela Falei? Constituição Quando eu estiver preso, você vai me brasileira. visitar e vai falar essa frase, viu? E leva uma quentinha. Há um ditado que diz o seguinte, quando... É isso mesmo. Quando o diabo não vem, ele manda quem? O secretário. Aqui no capítulo 12, presta atenção, pessoal. Aqui no capítulo 12, quem é que persegue a mulher? Em símbolos, o dragão, Dedé. Na história real, quem é que persegue a mulher? Quem? Quem é que persegue a mulher? É o Dedé, mas quem foi que foi usado para perseguir a mulher, a igreja verdadeira? Quem foi? O Papa. Não vamos dizer o Papa, mas vamos dizer o poder papal. Não é o Papa a pessoa, porque o Papa pode muito bem se arrepender e ir para o céu. E eu estou pregando aqui e para o Beleléu. Pode ou não pode? Pode. Então não é o Papa, preste atenção nisso, não é o Papa. Não é o Papa em pessoa. Não é o Papa pessoa, é o poder papal. É o que rege. É o Entenderam? comando geral. Então presta, olha, daqui pra frente, até ontem a gente tomou leite. Mas da agora pra frente, doravante, como diz o outro, nós vamos comer baião de 2. O negócio agora vai esquentar. Então vai ser daqui um negócio mais pesado. Você está preparado para ouvir? Então a gente aprendeu hoje que é o quê? Que as 7 igrejas, elas são o quê? Fases. Você chegar em casa, você pode ler Apocalipse capítulo 2 e Apocalipse capítulo 3. Você vai ver as 7 igrejas, você vai ver lá Jesus falando, muitas vezes reprovando, muitas vezes enaltecendo as qualidades. É assim? Porque eu tenho qualidade, mas também tenho o quê? Defeitos. Você tem qualidade, mas também tem o quê? Defeitos. Então Jesus enaltece e ele trabalha os meus defeitos para que eu possa o quê? Tirar eles da minha vida. Então Jesus fala tudo isso nas cartas. Você pode dar uma olhada lá. Mas o que mais interessante nesse estudo de hoje é eu descobrir quem foi usado. Quem foi usado. Muitas vezes eu penso, por que é que foi usado esse poder? Porque se você olhar na história, começaram ali, começou a se misturar com o Estado, porque antigamente Roma não tinha igreja. Constantino agora pega e não, agora nós vamos ter uma igreja. Só que ali entra mentiras, coisas contrárias à Bíblia. Uma das coisas que entrou, batismo de criança. Porque o batismo, se eu seguir a Jesus, se eu ter Jesus como exemplo, ele não foi batizado recém-nascido. Porque o recém-nascido, ele não sabe o que se pecou, não sabe o que tem que fazer certo nem errado. E para me batizar, eu tenho que saber o que é certo e o que é errado. Outra coisa, eu vou começar a falar aqui, eu tenho quanto tempo? Outra coisa que entrou, 2 horas, obrigado. Aí gosta, viu? Gosta. Depois eu faço seu pix. Outra coisa que entrou nos mandamentos de Deus, que não farás para ti o quê? Imagem de quê? De escultura. Entrou.
e outras coisas mais. Guardava-se o sábado. Foi colocado o quê? Domingo. O domingo. A morte. O domingo. E aqui. Se eu não me engano, em 521 foi colocado domingo. E tudo isso para deitar a verdade por terra. Mas só que Jesus é o herói dos heróis, como nós estudamos ontem, e ele sempre tem um remanescente. E aqui está o remanescente em nome de Jesus. Que sempre o quê? Guarda a verdade, obedece à verdade, toda a verdade. E eu falei que eu ia falar sobre a questão da faca de dois gumes que sai da boca de Jesus. Era uma espada. Espada na Bíblia, o que é que significa espada na Bíblia? É a própria Bíblia. É a espada do Espírito. É a Bíblia. Por que de dois gumes ou de dois fios? Por quê? Porque ela vai cortar dos dois lados. Então os dois lados são importantes. Corta do mesmo jeito. Pessoas por aí falam que a Bíblia, presta atenção, a Bíblia, só o que vale é o Novo Testamento. Mas não. É a Bíblia que sai da boca de Jesus, é uma espada que corta dos dois lados. Antigo e Novo Testamento. É a Bíblia por completo. Não tem como eu estudar o Novo sem conhecer o Velho. Não tem. Não tem. Vou jogar tudo as maravilhas que Deus fez na vida daquelas pessoas para fora. Ensinamentos grandiosos? Não. E vai ter ensinamentos do Antigo Testamento que nós vamos aprender que está acontecendo hoje lá no céu. Nós vamos aprender. Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia mais uma vez. Queria ler 2 últimos versículos. Vocês entendem alguma pergunta? Esses estudos assim, meio... O pessoal fica assim, ó. Né? Eu não gosto mais de pregar, de estudo assim, a pessoa fica... Mas abra sua Bíblia no capítulo 2 de Apocalipse. Capítulo 2. Verso 1. Verso 2 e verso 3. Diz o seguinte, presta atenção. Essa igreja aqui é a igreja de Éfeso. A igreja dos apóstolos. A igreja primitiva. A igreja sem mancha. E Éfeso significa o quê? Desejável. Quem não deseja uma igreja dessa? Uma igreja sem mentiras. Uma igreja sem falsidades. Uma igreja que ninguém aponte para você. Porque para apontar tem um bocado. Para apontar tem um bocado. E eu costumo dizer assim, ó. Há muitos dedos que se apontam. Poucas mãos se estendem. E quase nenhum joelho se dobra para ajudar as pessoas. Essa é a realidade. As pessoas só estão preocupadas com o seu umbigo. Por isso que essa igreja aqui, verdade. Essa igreja aqui, primitiva, Éfeso, se você procurar até no Google, significa desejável. Quem não deseja participar de uma igreja dessa? Onde as pessoas vendiam tudo e davam, ninguém passava necessidade nessa igreja. Ninguém passava. Uma igreja totalmente cheia do Espírito Santo. Então diz o seguinte, ó. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem em sua destra as 7 estrelas e que no meio dos 7 cartiçais de ouro. Conheço o quê? As tuas obras. Jesus está falando para você hoje. Ele conhece as tuas obras. E o teu trabalho e a tua paciência. E que não pode sofrer os maus. E pusestes à prova os que dizem ser apóstolos e não são. E tu achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciências. E trabalhastes pelo meu nome e não te cansastes.
Jesus está falando para você hoje que Ele conhece as suas obras. Jesus está falando hoje que Ele sabe a paciência que você tem. Ele sabe as lutas que você tem. Ele sabe os labores que você passa. Ele conhece tudo. Mas Jesus, Ele chama hoje a mim e a você para tomar uma decisão. Porque como eu falei ontem, anteontem, Ele tomou uma decisão. A decisão de Jesus foi vir aqui, morrer no meu lugar e morrer no seu lugar. No capítulo 3, verso 20, se você abrir sua Bíblia aí, em Apocalipse, diz o seguinte: eis que estou à porta e bato. Tem às vezes que eu brinco com esse versículo e digo assim: quem está sentindo aqui Jesus bater no seu coração, diga eu. Eu. Mais uma vez, presta atenção. Quem está sentindo Jesus bater a porta do seu coração, diga eu. Eu. Aí eu brinco dizendo assim: se Ele está batendo, é porque Ele está do lado de fora. A porta está fechada. E Ele está do lado de fora. E um dia eu brincando, uma pessoa da igreja disse: mas irmão, sabe por que Ele bate? É porque todo dia. Isso, pode ser muito que chora, meu filho. Isso, aí sabe, viu? Aí conhece. Não é porque Ele está do lado de fora, não. Ele falando pra mim. Eu pregando, o menino começou a pregar, foi pra mim. Eu disse: por que é, meu filho, que Ele bate? Então, se Ele está lá de fora. É porque todos os dias as misericórdias do Senhor se renovam. Todos os dias Ele me dá uma oportunidade de abrir essa porta, de que Ele faça morada, sente no trono do meu coração e comece a guiar a minha vida e a vida da minha família. A minha pergunta é, meu amigo, o que é que está faltando para você abrir essa porta e deixar Jesus reinar verdadeiramente na sua vida? Porque muitas vezes, pessoal, eu gosto das bênçãos de Jesus. Eu gosto tanto que Jesus me abençoe. Quem não gosta? Mas quando fala que Jesus tem que se tornar o meu Senhor e eu tenho que obedecer, eu pulo fora. Eu sei que vocês que estão aqui almejam o céu. Vocês querem ir para o céu. Mas vou ser sincero com você: só vai para o céu quem abrir a porta do coração e deixar Jesus fazer morada, para que Ele venha ceiar com você e você com Ele. Chegou o momento. Não perca a oportunidade. Como eu disse ontem, amanhã pode ser muito tarde. Muito tarde. E quem está aqui na praça, presta atenção que eu vou dizer. Quem está aqui na praça há um ano com a gente, viu, seu Afonso? Quem está aqui na praça há um ano sabe dessa questão de oportunidades, para não deixar para amanhã. Você sabe de quem eu estou falando. Pois não. Você sabe de quem eu estou falando. Que um dia esteve aqui com a gente, pegando o hino ali, e hoje não está mais. Não deixe passar a oportunidade. O dia de salvação se chama hoje. Se chama hoje. Durante esses 15 dias, mais 13 dias, não é 12, nós vamos escacavear, nós vamos nos aprofundar nas profecias do Apocalipse. E nós vamos descobrir coisas que a gente nem imaginava. Eu convido a você a mergulhar junto comigo e não perder nem uma noite, para que eu e você, naquele grande dia, estejamos lá no céu. É o meu pedido e meu agradecimento. Rebeca agora vai cantar. É mais uma chance que Jesus está te dando. Escuta esse som, medita na letra e essa foi a oratória do dia 16 de janeiro de 2024, expressada pelo professor Marcos Cláudio, pertencente ao Grupo Caleb, integrante, né,
da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A professora Rebeca vai cantar agora. Nós vamos encerrar o vídeo, voltando daqui a pouco. Valeu, Jesus!